Bom dia, pessoal, e bem-vindos ao segundo vídeo da semana do meu aniversário, na qual eu falo sobre o que eu quiser. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o John Allen Chau e a Ilha Sentinela do Norte. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos, principalmente esse aqui. Esse assunto é bem delicado e eu compreendo o porquê, então se alguém quiser me corrigir, eu já digo agora, me corrija. É um assunto bem delicado. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre colonialismo, intolerância religiosa e racismo. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar então sobre a Ilha Sentinela do Norte, ou North Sentinel Island. Localizada na Baía de Bengal, na Índia, ela é um dos poucos territórios que nunca foi colonizado ou invadido. O grupo de pessoas que vive lá não tem nenhum contato com o resto do planeta. Já teve, mas atualmente é considerado um lugar preservado. Não pode ter mais contato com as pessoas de lá. Vários barcos já tentaram ganhar a confiança deles, mas o pessoal é inteligente. Eles não confiam nos brancos. Raramente as pessoas conseguem sequer alcançar a ilha sem ter flechas ou outros objetos atirados na sua direção. Inclusive, helicópteros e drones já foram atacados pelos habitantes locais. Acredita-se que as pessoas que vivem na ilha matam qualquer pessoa que tenta fazer contato com eles. Nos anos 50, se tornou proibido na Índia viajar até aquela ilha. E nos anos 60, um grupo de antropologistas conseguiu a permissão do governo para visitar a ilha e eles fizeram contato, eles tiraram algumas fotos e conseguiram trocar alguns objetos com os habitantes, e essa foi a única expedição que deu certo. Algumas informações foram coletadas durante vários anos de pequenos encontros com os nativos, realmente tentando estabelecer paz, tentando mostrar, a gente não veio aqui pra machucar vocês, a gente só quer conhecer vocês. Então eles conseguiram coletar algumas informações. Atualmente, eles são conhecidos como as tribos adamanesas. São um patrimônio protegido por lei. Como eu disse, não é mais permitido ir até lá incomodá-los, eles são protegidos por lei. John Allen Chau. Quem é esse cara? Ele nasceu no dia 18 de dezembro de 1991, no Alabama, nos Estados Unidos. Ele tinha um casal de irmãos mais velhos e eles viviam em uma casa cristã. Os irmãos dele se tornaram médicos por influência do pai, que também era médico e cientista. Mas o John sempre foi mais aventureiro, mais curioso. Ele queria muito explorar o mundo e espalhar a palavra de Deus. Ele decidiu se tornar missionário. E o John adorava isso. Ele viajava para vários países marginalizados, construía casas, fazia trabalhos de caridade e falava sobre a Bíblia. Era o passatempo favorito dele, era isso que ele queria fazer e isso o fazia feliz. Ele mantinha um diário e ele também gostava de filmar suas aventuras, ele conhecia novas culturas e, de acordo com ele estava salvando almas. Nas palavras dele. O John realmente acreditava na catequização das pessoas, principalmente dos indígenas, e na possibilidade de viver em um lugar isolado, ainda com a palavra de Deus. Era estranho, mas era isso que ele queria. O pai dele contou, em uma entrevista, que o filho realmente acreditava que seria divertido viver em uma terra deserta, pescando e colhendo comida para sobreviver, porém ainda rezando toda noite e mantendo, a religião, a fé cristã. Ninguém conseguia tirar da cabeça dele a ideia de que os indígenas precisavam ser catequizados. Ninguém conseguia tirar isso da cabeça dele. O John, ele via os indígenas como pessoas inocentes como crianças. E ele acreditava que a catequização os salvaria, literalmente. Salvaria as almas dessas pessoas. Muitos dizem que o inocente aqui era o John, né? Que não compreendia as complexidades da sociedade pré-colonialismo e simplesmente via todos os povos diferentes dele como perdidos ou necessitados de algum tipo de compaixão. John achava que eram pessoas que precisavam basicamente da palavra de Deus. Não era nem que ai, coitados deles, eles não têm água encanada, sabe? Não era nem de não, eles não têm nada moderno, a gente devia ir lá e levar a modernização pra eles. Não, eles precisam ouvir falar sobre Jesus. Essa ideia foi evoluindo na mente dele, até que ele decidiu que faria disso o seu objetivo de vida. Catequizar os grupos mais isolados do planeta. E aí ele descobriu a Ilha Sentinela do Norte. John acreditava que poderia salvar as almas dos milhares de indígenas que viviam na ilha com o poder do cristianismo.
Ele leu muitos livros sobre outros missionários, inclusive muitos deles que foram assassinados pelos indígenas que estavam tentando catequizar, e isso não desencorajou ele. Ele via essas pessoas como heróis, como mártires, profetas, que era bem estranho. O John, ele queria ensinar a palavra de Deus para essas pessoas, salvá-las, e acreditava que seria um herói fazendo isso. Em 2014, ele se formou na universidade. Pelo que eu entendi, ele estudou medicina, se formou em medicina por influência do pai, meio que por obrigação, assim. Tipo, o pai falou, olha, eu sei que esse é o seu sonho, mas tenha um diploma. Tenha um diploma, por favor. E aí ele foi lá e se formou em medicina só pra dizer, ok, agora eu tenho um diploma, agora eu posso seguir com a minha vida, sabe? Depois da graduação, o John decidiu que estava na hora de fazer essa coisa do missionário ser real. Antes disso, é claro, ele fazia várias viagens de verão, ele tinha grupos que faziam isso com ele, né? De caridade e de realmente atividade missionária. Mas nada tão intenso quanto ir a lugares não colonizados. Então, ele tinha que aprender como fazer isso sozinho, porque ninguém realmente queria fazer isso com ele, porque as pessoas têm bom senso, e o John não tinha. Ele começou a viajar para vários países diferentes e explorar as suas opções. Nesse meio tempo, o pai estava tentando ao máximo tirar essas ideias da cabeça dele, estava tentando dizer para ele, olha, você pode ir pro México e fazer isso no México. Outros lugares, mas você não precisa ir para literalmente ilhas não colonizadas, lugares que não tem nem uma antena de telefone, sabe? Mas o John estava decidido. Essa ideia não saía da cabeça dele. Ninguém conseguia tirar isso da cabeça dele. Em 2015, John visitou as Ilhas Sentinelas pela primeira vez e ele ficou só na área colonizada. As Ilhas Sentinelas, pelo que eu entendi, são várias ilhas que ficam ali na Baía de Bengal. Uma delas é não colonizada, que é a Sentinela do Norte, onde fica esse grupo indígena. Eles raramente vão muito longe, eles ficam ali na sua ilha e eles sobrevivem ali. E outras ilhas por ali são colonizadas e tem resorts e hotéis, e eu achei isso bem estranho, eu achei bem perigoso. Mas como eu disse, ele ficou só na área dos hotéis, com trilhas e passeios de barco. Ele passou vários meses depois disso aprendendo sobre diferentes doenças tropicais, tomando todas as vacinas possíveis e também tentando aprender mais sobre as línguas faladas naquela área, na área das Ilhas Sentinelas. Mas isso pareceu que não ajudou ele em muita coisa. Na sua segunda visita, no dia 15 de novembro de 2018, ele convenceu um grupo de pescadores a levá-lo o mais perto possível da Ilha Sentinela do Norte. Ele provavelmente subornou o pessoal, mas eles concordaram em ajudá-lo. Acredita-se também que eles eram cristãos e que com, né, o papo de catequização e tal, ele conseguiu convencer os caras, mas eu acho que ele pagou. O barco ficou parado mais ou menos alguns metros da ilha, eles não podiam chegar muito perto porque era contra a lei. E o John ficou só de sunga, entrou em um caiaque e remou até a ilha. Depois da sua primeira tentativa de contato, ele escreveu no seu diário. Ele conseguiu voltar pro barco a salvo e ele escreveu isso no seu diário. Abre aspas. Eu tentei iniciar contato. Eu levei 2 peixes grandes no caiaque. Chegando perto, pude ouvir mulheres falando. Eu vi 2 canoas e movimento. 2 homens com flechas correram na minha direção, gritando. Eu disse, meu nome é John, eu te amo e Jesus te ama. Jesus Cristo me deu a autoridade de vir até você. Eu ofereci peixe e comecei a entrar em pânico. Eles estavam preparando o arco e flecha. Eu poderia ser atingido por uma flecha, então remei intensamente de volta para o barco. Estou triste porque eles não me aceitaram. Mas agora posso dizer que quase fui atacado por flechas sentinelesas. Vou tentar de novo mais tarde. Quero deixar presentes. Deus me proteja e me guie. Fecha aspas. Sim, ele tentou de novo mais tarde naquele mesmo dia. Era um barco de pesca, o barco fica parado por um tempo pescando e aí faz a volta, retorna pro mesmo lugar, então os caras concordaram em deixar ele lá mais uma vez e ver o que ia acontecer. E dessa vez ele levou todo o seu equipamento em uma bolsa. E quando eu digo tudo, eu quero dizer todo o seu equipamento numa bolsa. Primeiros socorros, seu sinalizador, rádio, seu passaporte, suas vitaminas, tudo. Tava tudo dentro daquela sacolinha. Ele colocou ela no caiaque e foi remando até a ilha. E dessa vez ele realmente achava que seria aceito pelos indígenas. O povo gritou pra ele, ele tentou repetir as mesmas palavras de volta, o que aparentemente fez os habitantes rirem da cara dele. Ele entregou a sua bolsa pra eles e viu que uma mulher e uma criança apareceram. Foi então que o John saiu do caiaque e começou a falar sobre a Bíblia
em inglês. Como eu falei antes, ele falou, eu sou o John, Jesus Cristo me deu autoridade de vir até vocês. Tipo, eles não entendem o que você tá falando, meu filho. Você ficou tanto tempo tentando aprender as línguas locais, você não vai usar? Bom, então a criança que veio junto com a mulher pegou um arco e flecha e atirou essa flecha na Bíblia. O que fez o John fugir de medo. Ele não conseguiu entrar no caiaque, então ele simplesmente nadou de volta até o barco. E agora ele não tinha mais caiaque, ele não tinha mais a sua bolsa, não tinha mais seu passaporte. Ele escreveu no seu diário naquela noite, abre aspas, Deus, seria essa ilha o último território do diabo, onde ninguém teve a chance de ouvir seu nome? Fecha aspas. Mais uma vez, motivado pela fé, John decidiu ir até lá no dia seguinte, sem o barco de pesca. Ele escreveu que acreditava que ir sozinho causaria menos medo, e que se ele fosse morto pelos habitantes, os pescadores não precisariam ver isso. Então sim, ele tinha consciência de que poderia morrer se tentasse de novo. E ele não desistiu. Ele estava motivado. A última entrada no seu diário dizia que ele ia ser deixado pelos pescadores em um ponto da praia e caminharia até as aldeias onde os indígenas vivem. Ele disse que estava com medo e também escreveu que se fosse morto não colocaria a culpa nos habitantes, não era para culpá-los. Ele escolheu aquilo e ele escreveu abertamente no seu diário, eu escolho isso. E também escreveu, abre aspas, Deus, se a minha morte for da sua vontade, então que assim seja. Eu sinto falta da minha família. Ninguém aqui fala inglês. Deus, perdoe essas pessoas por causar tantas mortes. Por que um lugar tão lindo tem tanta morte? Deus, me dê a sua bênção. Fecha aspas. Pois é, ele não entende a coisa ali do não incomode os indígenas, né? Tipo, ele tá escrevendo, Deus, por que um lugar tão lindo tem tanta morte? A resposta é, não teria tanta morte se você deixasse eles em paz. No dia 16 de novembro de 2018, John foi até a ilha. Como vocês podem imaginar, ele foi morto pelos indígenas. O barco de pesca deixou ele numa parte da praia e ele foi caminhando até as aldeias. Quando passaram pela ilha mais tarde da volta, os pescadores viram o corpo do John sendo deixado na areia da praia pelos habitantes. John viveu e morreu com muita fé. Mas é isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Como sempre, deixem os seus comentários. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns abaixo-assinados pela saúde dos indígenas, os nossos indígenas, se você quiser assinar. É só uma coisinha pra ajudar os nossos povos originários. Eu vejo tanta coisa sobre os indígenas e eu sempre fico tipo, meu Deus, o que eu posso fazer? Tudo que a gente pode fazer é assinar esses abaixo-assinados, apoiá-los, né? Nessa luta que eles têm. Independência, mais direitos pelos indígenas. Mas é aqui que eu vou terminar o vídeo de hoje. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Muito obrigada, Maria Lima, Mikael B e Angel Duran por serem membros do meu canal. Muito obrigada, pessoal. Como sempre, vocês podem encontrar a minha caixa postal e as minhas redes sociais na descrição desse vídeo. Vocês podem clicar no botãozinho Seja Membro ou no coraçãozinho com um cifrão dentro se você quiser me deixar uma gorjeta. E eu vejo vocês amanhã para mais um vídeo na semana do meu aniversário. Tchau!